Bom dia, pessoal! Bom, vamos dar continuidade às nossas aulas. Nós fechamos a parte inicial da nossa disciplina, que é o estudo desde a formação do universo, planeta Terra e o estudo dos minerais, e nós vamos entrar agora na parte das rochas. Petrologia é o estudo das rochas. Nós vamos ter uma aula aqui rápida, com uma introdução sobre as rochas, e logo em seguida vamos falar um pouco sobre uma das classes de rochas existentes aqui no nosso planeta, que são as rochas ígneas. Bom, então vamos iniciar nossa aula com essa pergunta, né? O que são rochas? A definição de rocha é a seguinte: um corpo sólido de ocorrência natural contendo um ou mais minerais. Algumas rochas, elas são formadas por um único mineral, como o quartzito, que é formado por quartzo. Mas a grande maioria das rochas é formada por um conjunto de minerais, como a gente pode ver aí nessa imagem, né? O granito, ele é composto pelos minerais quartzo, biotita e feldspato. E as rochas, elas são as unidades constituintes, né? Elas formam a nossa crosta terrestre, que é essa camada mais externa do nosso planeta Terra. Vocês estudaram lá com o professor Leandro, né? Que nós temos dois tipos de crosta: a crosta oceânica, que é formada por rochas ricas em silício, magnésio e ferro, como o basalto, e a crosta continental, que é rica em rochas, composta por rochas ricas em silício e alumínio, né, como o granito. Bom, e as rochas, elas podem ser formadas por diferentes processos, e dessa forma, né, elas vão adquirir também diferentes características. Então, da mesma forma que nós temos diferentes tipos de rochas, essas rochas vão dar origem a diferentes tipos de solo através do processo conhecido como intemperismo. E as rochas, elas se diferenciam umas das outras quanto à composição mineralógica, a textura, a estrutura e a sua origem, né, o seu processo de formação. Quanto à composição mineralógica, as rochas, elas são formadas por minerais essenciais e minerais acessórios. Minerais essenciais são aqueles que estão sempre presentes em determinada rocha, né, e em quantidades abundantes. E os minerais acessórios, eles podem ou não estar presentes e geralmente em proporções pequenas, e eles não alteram a classificação da rocha. Então, por exemplo, o granito é uma rocha composta essencialmente por quartzo, feldspato e biotita, né? Há controvérsia se a biotita é essencial ou acessório, mas o fato é que ela está sempre presente, quase sempre presente, né, nos granitos. Mas os granitos, eles também podem conter certas quantidades de horblenda, de zircão e de outros minerais que ocorrem em pequenas proporções, sem que isso altere a sua classificação, né? Sem que ele deixe de ser um granito. Bom, as rochas também podem se diferenciar quanto à textura. Quando a gente fala de textura, nós estamos falando do tamanho, da forma e do arranjo dos cristais ou dos grãos que compõem essa rocha. E a gente tem um exemplo aqui do granito e do arenito, que são rochas que têm uma textura grosseira, né? No caso do granito, a gente consegue facilmente visualizar os cristais que compõem essa rocha, né? Mais escuros, mais claros. Quando a gente passa a mão nessa rocha também, a gente consegue sentir esses cristais. No caso do arenito, né? A gente não consegue visualizar tão bem quanto no granito, mas a gente consegue ver os grãozinhos que compõem essa rocha. Quando a gente passa a mão também, a gente sente uma textura áspera. Agora, no caso do basalto, que é uma rocha ígnea, e do argilito, que é uma rocha sedimentar, elas já possuem uma textura mais fina. Então, os cristais e os grãos que compõem essas rochas, basalto e argilito, eles não são visíveis a olho nu. E quando a gente passa a mão nessa rocha, também a gente não sente eles, né? São rochas bem lisas. As rochas também se diferenciam quanto à estrutura, que é o aspecto externo da rocha. Nós temos um tipo de rocha, que são as rochas metamórficas, que nós vamos estudar na próxima aula.
que elas apresentam uma estrutura foliada. Os minerais que compõem essas rochas, eles estão orientados em um plano, né, decorrentes aí de efeitos da pressão durante a formação dessas rochas. Aqui no meio nós temos exemplos de rochas sedimentares, que possuem estrutura estratificada. Elas são formadas por camadas, né, que são chamadas de estratos, pela deposição de sedimentos que se consolidam ali e dão origem a essas rochas. Então, quando a gente observa uma rocha sedimentar, a gente consegue ver facilmente, né, esses estratos, essas camadas de deposição. E as rochas ígneas, que são outro tipo de rocha, né, elas já tendem a apresentar uma estrutura mais maciça. Os cristais, os minerais que compõem essas rochas, eles estão distribuídos de forma aleatória, eles não estão orientados, como no caso das rochas metamórficas, né, e nem são formados por deposição. Nós vamos estudar isso tudo direitinho, textura, estrutura, dentro de cada classe de rocha, tá bom? Bom, e por último, né, as rochas se diferenciam quanto à sua origem, conforme o processo de formação das rochas. Então, conforme a origem das rochas, nós temos 3 tipos principais, que são as rochas ígneas, que são rochas formadas pelo magma ou pelas lavas de vulcões. Temos as rochas sedimentares, que são rochas formadas pela deposição de sedimentos oriundos de outras rochas, são rochas formadas aqui na superfície terrestre. E nós temos as rochas metamórficas, que são rochas formadas a partir de rochas pré-existentes por efeitos de pressão e temperatura. Então, por exemplo, rochas ígneas ou sedimentares submetidas a condições de temperatura e pressão diferentes das condições nas quais elas se formaram, elas se transformam em rochas metamórficas. Então, nós vamos estudar cada tipo de rocha em relação a esse processo de formação, tá bom? Nós vamos ter uma aula sobre rochas ígneas, sedimentares e rochas metamórficas. Então, quanto a essas características, dependendo então do tipo de textura, do tipo de estrutura, da composição mineralógica e da origem, as rochas vão apresentar determinada resistência física, química e também permeabilidade à água e gases. Então, com isso, né, as rochas elas podem se alterar com uma maior facilidade e assim formarem, né, sedimentos ou solos, ou elas podem ser mais resistentes. Nós vamos estudar isso tudo ao longo da nossa disciplina. Bom, então a primeira classe de rochas que nós vamos estudar são as rochas ígneas, que também são chamadas de rochas magmáticas. Bom, então ígneas vem do latim fogo e rochas ígneas são aquelas formadas a partir do resfriamento e da solidificação do magma ou da lava. Bom, e qual que é a diferença de magma ou lava? O magma são aquelas rochas derretidas em estado liquefeito que estão ali numa porção do manto, e quando esse magma ele extravasa para a superfície terrestre, né, através das cavidades vulcânicas, ele recebe o nome de lava. Então, quando ele está lá abaixo da crosta terrestre, é chamado de magma. Quando ele extravasa aqui para a superfície, recebe o nome de lava. Bom, as rochas ígneas, elas também são chamadas de rochas primárias. Elas são as únicas que não se formam a partir da alteração de outras rochas. E junto com as rochas metamórficas, elas ocupam 95% do volume da crosta terrestre. Porém, elas representam apenas 25% da superfície terrestre. Por quê? Porque a nossa crosta terrestre, a parte mais externa, né, é formada por uma fina camada de rochas sedimentares que estão recobrindo um grande volume de rochas cristalinas, como as rochas ígneas e as metamórficas. Grande parte do embasamento cristalino aqui do continente sul-americano é formado por rochas ígneas. Bom, e qual que é a origem, então, do magma? Então, como nós já comentamos, o magma, ele integra ali o manto terrestre. Ele é formado nas chamadas câmaras magmáticas, que são locais de temperaturas muito altas ali no manto. A maior parte do magma ele é formado no manto superior, naquela região que está mais próxima à crosta terrestre,
mas ele pode ser formado aí até 150 quilômetros de profundidade, né, em direção aí ao interior da Terra. E está muito relacionado com os processos, com o movimento das placas tectônicas. Por exemplo, nos locais onde a gente tem limites divergentes de placas tectônicas, que são os locais onde as placas tectônicas estão se afastando uma das outras, como é o caso da placa sul-americana e da placa africana, né? À medida que essas placas se afastam, esse magma, então, ele sobe, né, através dessa rachadura que se forma, e ele vai preenchendo ali essa abertura, formando um novo assoalho oceânico. Nos locais que a gente tem encontros convergentes de placas tectônicas, ou seja, quando uma placa tectônica vai de encontro à outra, né, por exemplo, foi o que aconteceu entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, que deu origem à Cordilheira dos Andes, mas quando essas placas elas se chocam, a placa mais densa, mais pesada, ela mergulha debaixo da placa mais leve. Ela mergulha em direção ao manto até que ela encontra ali condições de temperaturas muito elevadas e as rochas que estavam ali, elas derretem, né, e ascendem à superfície, formando aí os vulcões. Bom, então vamos ver agora como que a gente classifica, né, e identifica as rochas ígneas. Existe uma grande variedade de rochas ígneas e as propriedades dessas rochas, elas estão muito atreladas ao seu processo de formação. Então, quanto ao local de formação, as rochas ígneas, elas podem ser intrusivas, são aquelas que se formam abaixo da superfície terrestre, ou extrusivas, que são aquelas que se formam na superfície terrestre. Bom, as rochas ígneas intrusivas, né, que também são chamadas de plutônicas, elas se formam a partir do magma, que se solidifica antes de chegar aqui na superfície. Então, como ela é formada no interior da Terra, onde as perdas de calores elas são menores, esse processo então de esfriamento, né, e solidificação do magma, ele acontece de modo mais lento. Então, com isso, há tempo para que os cristais que compõem essas rochas, eles cresçam e se desenvolvam e resultam, então, em rochas com uma textura mais grosseira, onde os cristais eles são facilmente vistos a olho nu, como é o caso do granito e do gabbro. Já as rochas ígneas extrusivas, que também são chamadas de vulcânicas, elas se formam então a partir do resfriamento da lava. E esse processo ele acontece muito mais rápido, porque uma vez que essa lava, né, entra em contato com a atmosfera, as perdas de calores elas são muito mais rápidas e com isso não há tempo para que os cristais que compõem essas rochas eles cresçam e se desenvolvam. Então, com isso a gente tem rochas de textura bastante fina, onde a gente não consegue visualizar os cristais que compõem essa rocha, como por exemplo o basalto e o riolito. Bom, as rochas ígneas elas também podem ser classificadas de acordo com a sua textura, que conforme nós já comentamos, né, a textura se refere ao tamanho, à forma e ao arranjo dos grãos ou cristais que compõem a rocha. E a textura ela está diretamente relacionada com a profundidade de formação dessas rochas, conforme nós comentamos, né? Quando essas rochas se formam no interior da Terra, esse resfriamento é mais lento, resfriamento do magma, né? Mais lento, há um tempo maior para que os cristais cresçam e com isso as rochas têm uma textura mais grosseira. Quando esse resfriamento, essa solidificação acontece aqui na superfície terrestre, em contato com a atmosfera, né, perdas de calor são mais rápidas, os cristais não têm tempo suficiente para crescer, as rochas vão ter uma textura mais fina. E o tamanho dos cristais da rocha está muito atrelado, né, à resistência que essa rocha ela vai oferecer à alteração. Então, por exemplo, rochas que têm cristais maiores, elas vão se expandir e contrair em taxas maiores. Quando nós entrarmos, né, no estudo do intemperismo, a gente vai ver que tem um intemperismo chamado físico-termal. Então, quanto maior os cristais, maior essa taxa de expansão e contração, então abrem mais espaços, né, para que a água, gases e o calor eles penetrem nessas rochas e com isso acelerem esse intemperismo, essa alteração, né, que vão dar origem aí aos solos ou a sedimentos. Então, de forma geral, a gente vai fazer um exemplo aqui.
o granito, que é uma rocha ígnea intrusiva, então, de textura grosseira, ele vai se alterar com muito mais facilidade do que um argilito, por exemplo, que é uma rocha sedimentar de textura bastante fina, compostos ali por grãos do tamanho argila, que estão muito bem consolidados, compactados. Com isso, essa rocha tem uma resistência muito maior do que o granito. Bom, quanto à textura, as rochas ígneas, então, elas podem ser faneríticas, que são nas rochas nas quais, né, os cristais eles são facilmente visíveis a olho nu e sentidos ao tato. São aquelas rochas ígneas intrusivas, né, que se formaram em grandes profundidades aí da superfície terrestre, em um processo de resfriamento lento, com isso cristais grandes. Como exemplo, a gente tem o granito, o gabbro, o peridotito. Nós temos também as rochas ígneas, então, de textura média, são aquelas nas quais os cristais eles são moderadamente visíveis e sentidos ao tato. Também são rochas ígneas intrusivas, mas que se formaram bem próximas aí à crosta terrestre. Como exemplo, a gente tem o diabásio. E as rochas ígneas também podem ser afaníticas, que é quando os cristais eles não são visíveis a olho nu e nem sentidos ao tato, né? Que é o caso daquelas rochas ígneas extrusivas, onde a solidificação aconteceu de forma muito rápida, como o basalto, o riolito e o traquito. As rochas ígneas também podem ser classificadas de acordo com a sua estrutura, que, como comentamos, né, é o aspecto externo das rochas, que tem uma importante relação com o intemperismo. A maior parte das rochas ígneas, elas possuem estrutura maciça ou compacta, que significa, então, que os minerais ali que compõem essas rochas, eles estão dispostos de forma aleatória. A gente vai ver que no caso das rochas metamórficas, os minerais, normalmente, eles estão orientados em um certo plano, né? Porque eles sofrem pressões dirigidas. No caso das rochas ígneas, isso não acontece, então elas têm essa estrutura chamada de maciça. Algumas podem apresentar também estruturas vítreas, que é quando esse processo de solidificação da lava é extremamente rápido. Então, as rochas que se formam assim, elas não apresentam nenhum sinal de cristalização, elas inclusive não apresentam, os minerais dessas rochas não apresentam estrutura cristalina, né? Então, são rochas bem lisas, homogêneas, como a obsidiana. E tem também aquelas rochas ígneas que apresentam estrutura vesicular, elas têm como se fossem bolhas ali, porque quando elas são formadas, à medida que o magma ele vai esfriando, existem gases ali também nesse magma, e quando essa rocha vai se formando, esses gases, então eles vão sendo expelidos e deixam essas marcas aí como se fossem bolhas nas rochas. E elas também podem ser classificadas quanto à sua composição química, que é uma propriedade extremamente importante. Essa composição química ela é definida conforme o teor de sílica presente na rocha. Então, a gente viu que silício e oxigênio são os elementos mais abundantes na crosta terrestre. A maior parte dos minerais eles são silicatados, né? Eles contêm silício e oxigênio. E as rochas são classificadas também conforme esse teor de sílica. Então, são chamadas de rochas ácidas aquelas que têm mais de 65% de sílica, que é o exemplo do granito, do riolito. Geralmente são rochas de cores mais claras, porque elas têm mais minerais félsicos, né? Minerais félsicos são aqueles que contêm mais sílica. Quanto mais sílica uma rocha tem, menos outros elementos ela vai ter, como por exemplo os elementos ferromagnesianos, que dão cores escuras às rochas. Bom, as rochas intermediárias são aquelas que têm sílica entre 52% e 65%, como o andesito, o diorito. E as rochas básicas também são chamadas de máficas, porque elas têm mais minerais máficos, que a gente vai ver que são minerais de cores escuras, elas já têm o teor de sílica entre 45% e 52%. Então, se elas têm menos sílica, significa que elas têm um teor maior de outros elementos, como os elementos ferromagnesianos, né? Ricos em ferro e magnésio. Por isso, normalmente, cores escuras, como o gabbro, o basalto. E temos também as rochas ultramáficas, onde o teor de sílica é menor que 45%,
são rochas ricas, então, em outros elementos químicos, principalmente os ferromagnesianos. São rochas também bastante escuras por causa da proporção de minerais máficos, como exemplo, o peridotito. Bom, então a composição química de uma rocha ígnea, ela está diretamente relacionada aos minerais que compõem essa rocha. Então, à medida que o magma ou a lava vai se resfriando, vai havendo ali a cristalização de diferentes minerais. E essa cristalização, ela segue uma sequência já, que é condicionada às condições de temperatura e à composição desse magma, que é chamada de série de reações de Bowen. Então, aqueles minerais que são mais estáveis a altas temperaturas, eles se cristalizam primeiro. Como é o caso, por exemplo, vamos observar aqui primeiro a série descontínua, essa do lado esquerdo da figura. Então, a olivina, ela é o primeiro mineral que vai se cristalizar em condições de temperaturas muito altas, ao redor de 1200 graus. E, à medida que a temperatura vai diminuindo, vão se cristalizando os outros minerais até chegar no quartzo, que é o último mineral que se cristaliza em condições de temperaturas mais baixas e magmas mais empobrecidos em determinados elementos. Bom, na série descontínua, nós temos aqui os minerais chamados ferromagnesianos. Então, são aqueles que contêm ferro e magnésio. Então, por exemplo, a olivina cristaliza, então ela consome uma parte do ferro e do magnésio que estava ali no magma. Depois, quando cai um pouco a temperatura, cristaliza o piroxênio, que vai consumir mais uma porção de ferro e magnésio. Da mesma forma, o anfibólio e a biotita. Então, até chegar na biotita, grande parte do ferro e magnésio que estava presente ali no magma, agora ele já está contido ali na estrutura desses minerais. Então, o magma ele vai ficando mais empobrecido nesses elementos e cada vez mais rico em sílica. O que vai sobrando ali naquele magma é a sílica. Simultaneamente a essa série descontínua, que é formada pelos elementos ferromagnesianos, os minerais ferromagnesianos, vai ocorrendo também a cristalização dos minerais chamados de plagioclasos, que é aqui no caso da série contínua no lado direito aqui da nossa figura. Então, o plagioclásio de cálcio, ele é o primeiro que se cristaliza em condições de temperaturas muito altas, né, semelhantes à da olivina, e à medida que a temperatura vai caindo, vão se cristalizando aí os plagioclásios cálcio e sódio, depois o plagioclásio sódio e cálcio, até chegar no plagioclásio sódio. À medida, da mesma forma que a gente viu que acontece para os minerais ferromagnesianos, à medida que esses minerais, esses plagioclásios vão se cristalizando, eles vão consumindo ali o cálcio e o sódio que estavam presentes nesse magma. Então, quando chega aqui no feldspato potássico, quando a temperatura está mais baixa, o magma, ele basicamente, todos aqueles elementos, o ferro, o magnésio, o sódio e cálcio, eles já foram consumidos pelos outros minerais. Então, o que sobra ali no magma é principalmente sílica e o potássio. Então, cristaliza o feldspato potássico à medida que diminui a temperatura moscovita até chegar no quartzo, que ele é o último elemento que se cristaliza. Então, o magma já está muito empobrecido nesses metais, nesses outros elementos químicos que nós falamos, e ele se cristaliza então, a partir de um magma muito rico em sílica, que é um magma mais ácido, né? Os minerais que se cristalizam primeiro, pessoal, eles têm um maior número de ligações iônicas, eles têm o maior teor de metais, como ferro, magnésio, sódio e cálcio, e eles são muito menos resistentes ao intemperismo, eles se alteram com muito mais facilidade. Os que cristalizam por último, por exemplo, o quartzo, eles têm o maior número de ligações covalentes, porque eles são formados basicamente por sílica, então eles são formados por ligações muito mais fortes e eles são muito mais resistentes ao intemperismo. Então, rochas ricas em quartzo, elas são muito mais resistentes do que rochas ricas em olivina ou em piroxenos. Isso tudo é muito importante quando a gente for estudar lá o intemperismo, né, a transformação desses minerais e dessas rochas em solos. Bom, uma última classificação, né, que pode ser usada aí para as rochas ígneas é quanto à cor dessas rochas, que é definida então pela proporção de minerais félsicos
e minerais máficos. Os minerais máficos, eles têm cores escuras, são aqueles que se formam primeiro lá na série contínua, que são os minerais ferromagnesianos, como a olivina, piroxênio, anfibólios. E os félsicos são aqueles minerais que se formam por último, em magmas muito ricos em sílica, que são minerais de cores claras, como os feldspatos e o quartzo. Então, as rochas ígneas, elas podem ser leucocráticas, quando a gente tem um predomínio de minerais félsicos, de minerais claros, como o granito e o riolito. Elas podem ser mesocráticas, quando ela tem uma proporção semelhante de minerais félsicos, que são claros, e de minerais máficos, que são escuros, como a gente pode ver o exemplo aí do diorito. Ou elas podem ser melanocráticas, quando tem um predomínio de minerais máficos, que são minerais escuros, como, por exemplo, o basalto, o gabbro. Então, pela própria cor da rocha, a gente já consegue inferir, né, a composição. Rochas claras, elas têm muitos minerais félsicos, como o quartzo, por exemplo. E rochas escuras têm muitos minerais máficos ferromagnesianos, como a olivina, piroxênio e assim por diante. Então, aquelas mais claras tendem a ser mais resistentes do que aquelas escuras. Da mesma forma, as escuras, elas são menos resistentes e elas têm mais elementos químicos como o ferro e o magnésio, então elas tendem a originar solos mais férteis também, mais ricos nesses elementos. Nós vamos discutir isso tudo ao longo dessa disciplina. Bom, aqui só para exemplificar, né, a gente tem a classificação aí de algumas rochas ígneas, quanto à textura, o local de formação, a composição mineralógica e a relação disso com a tectônica de placas, né? Em quais limites de placas a gente tende a encontrar determinadas rochas. Bom, então encerramos por aqui. Tem mais uma aulinha para vocês assistirem, comentando sobre os principais tipos de rochas ígneas existentes aqui na Terra. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entrem em contato. E bons estudos para vocês.